Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de abril de 2025. Quem é o padre exorcista de Santa Catarina e como ele pratica os rituais? Parte 4. É em uma pequena igreja de tijolinhos à vista, rodeada de mata ao som do canto dos pássaros, que quem procura um dos únicos padres exorcistas de Santa Catarina pode encontrá-lo. O cenário do local em nada parece com o ambiente apresentado em filmes de terror que abordam o famoso ritual. Os quartos escuros do cinema são substituídos pela simpática igrejinha permeada de janelas, que não deixam a escuridão entrar. Lá dentro, vestido de branco, o padre Carlos Afonso Gonçalves de Souza recebe seus visitantes e expulsa demônios. Para chegar ao endereço, em São João do Itaperiú, são alguns minutos viajando por uma estrada de terra que parece chegar a lugar nenhum. Em alguns momentos, o viajante pode até se perguntar se pegou o caminho errado, mas logo se depara com placas espalhadas pela rua que indicam o eremitério diocesano Santa Maria dos Anjos, acima de uma seta que mostra para onde seguir. Em um terreno doado por uma família da região, foi construída uma pequena casa de madeira, onde dorme o padre Carlos. Ao lado, fica a igreja que recebe visitantes, cultos e exorcismos. Não há vizinhos, apenas pássaros e muitos insetos presentes por conta da mata e dos pés de banana que circundam a propriedade. Padre Carlos vive ali desde 2010, quando começaram as obras do eremitério. Por ser eremita, o sacerdote passa a maior parte do tempo sozinho, exceto quando recebe fiéis, auxiliares, pessoas em busca de conselhos ou, ainda, a visita de demônios, que passaram a frequentar o lugar desde que Padre Carlos se tornou exorcista. O diabo vem aqui desde 2022, quando eu comecei. Ele entra e sai calado. Um dia, com uma jovem de 14 anos aqui, possessa, eu mandei ele calar a boca. Aí, desde então, quando a possessão muda, eu sei que é ele. A gente sabe sentir a energia também. A energia é a pior que tem, conta Padre Carlos depois de fazer uma oração. Como o tópico da conversa pode ser espiritualmente sensível, é importante entoar uma reza para a proteção dos presentes. Ainda que seja necessário se manter protegido, o padre destaca que a atividade é um dom, dado para pessoas com um espírito muito forte, iluminado e de oração. É por isso que não se pode se autodenominar exorcista, é necessário ser escolhido por Deus e nomeado pelo bispo como ele foi, por Dom Francisco Carlos Bar. E quem conta isso não é somente o padre Carlos, mas o certificado que o autoriza a realizar as cerimônias. O bispo escolhe, não somos nós. Eu nunca imaginei, nunca que eu ia pedir um negócio desses, né? Fazer um trabalho desse. A minha vida é um absurdo porque, eu nunca pensei, nem imaginei ser padre, diz rindo. E de fato, ele não só não imaginava, como viveu praticamente metade da vida sem ser um. Nascido no Acre, Carlos conta com amor sobre o lugar de onde veio, a diversidade cultural e culinária, a presença indígena. Também lembra das noites de festas, das antigas namoradas e de como levou uma verdadeira vida de solteiro. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre a origem da crença nos demônios. A doutrina dos demônios tem, portanto, sua origem na antiga crença nos dois princípios do bem e do mal. Temos que examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão, e ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje em dia dos atributos da divindade. Estes atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos exata, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo.
Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para nossa inteligência, compreendemo-lo porém melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, de acordo nisso com a razão, ensina-nos que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim como está dito em outra parte, capitão vi, penas eternas, se retirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos, em sua mais absoluta plenitude, são então o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que ele não prejudique nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se é o caso da doutrina vulgar dos demônios. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na questão 131. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitas e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daine, donde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens, porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem. Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem: logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta raça não passará, sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico, no tocante à criação e ao movimento da terra. Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem, ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, também tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros,
que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição, mas como o entendem atualmente, em sentido exclusivo, poderia induzir em erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência, com a divindade cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo seria contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, ou espíritos puros, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.